A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração. Essa semana nós estaremos aqui desenvolvendo a disciplina do Evangelho de Marcos. Vamos aqui aprender um pouco sobre esse Evangelho maravilhoso, esse Evangelho que nos mostra grandes milagres do Cristo em uma dinâmica totalmente diferenciada. Marcos, ele tem uma dinâmica maravilhosa. Eu sempre gostei de pregar no Evangelho de Marcos devido à maneira como ele apresenta os milagres de Jesus. Hoje, a nossa escola bíblica é a lição número 7, Marcos. Vamos adorar o Senhor, vamos orar para iniciar a nossa escola bíblica dominical. O Senhor abençoa as nossas vidas com a Tua palavra, com a Tua presença, com o Teu Espírito. Perdoai os nossos pecados por pensamento e palavra, gesto e obra. Dai-nos uma escola bíblica, Senhor, abençoada. Fala aos nossos corações, exorta-nos, edifica a nossa vida no nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa nossos irmãos que estão viajando, nossos irmãos que estão aí se recuperando de enfermidade. Peço a vocês que orem pela Marisa, minha esposa, que ela tem andado muito ruim, muito fraca. Comecei um pouco mais tarde porque eu estava ali cuidando dela. Eu vou ter que me ausentar um pouquinho só aqui e já volto, só um minuto. Aleluia, me perdoe, mas foi necessário. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar o nosso Pai, o nosso Deus. Estou aqui aprendendo, violão, sou um neófito na matéria da música, mas nós nos esforçamos para adorar o nosso Jesus da melhor maneira em que nós podemos adorar o nosso Deus. O nosso Deus é digno de ser adorado, de nós nos esforçarmos para podermos, então, adorar a esse Deus que é santo. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Pai.
Deus. Quão insondáveis seu juízo e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Bendito seja o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o nosso Deus. Deixou sua glória, por amor, no seu sangue, derramou aquela filha dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus ser Manuel, estrela da manhã, o reino de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus ser Manuel, estrela da minha, o reino de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Bendito seja o nosso Pai, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Oh, 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 oh. A Ele a honra, a glória e o louvor. O universo chora, o sol se abre, ali está o outro, o Salvador, novo lar, sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, cessou seu reino, em trevas entrou a terra com
passou, a morte como o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás, o Rei? Ele ressuscitou, ele venceu a sempre, a sempre. Exaltado é, a sempre adorado é, a sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, a sempre. Exaltado é, a sempre adorado é, a sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Oh, aleluia, aleluia, o meu Senhor, para sempre. Cantamos aleluia, o Rei, sim, cantamos aleluia, o Rei, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Rei, cantamos sim, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Morte, onde estás, o Rei? O Rei ressuscitou, ele venceu a sempre. Aleluia! A Ele toda honra, toda glória e todo o louvor. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Um momento, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos à nossa escola bíblica dominical. Deus seja louvado e adorado para sempre. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo o louvor. Aleluia. Bendito seja o nosso grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo é o Senhor dos Exércitos. Lição número 7, Evangelho de Marcos. Alvo da lição: distinguir as principais características do Evangelho de Marcos e seus ensinamentos sobre Jesus. Valorizar o Evangelho de Marcos pelo que ele ensina sobre Jesus. Agir, relatar a obra de Jesus a outra pessoa pela forma adequada à sua compreensão. Com 16 capítulos e 661 versículos, Marcos é o menor livro entre os evangelhos. Provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito e usado como referência por Lucas e Mateus em seus respectivos escritos.
Não há muitos questionamentos quanto ao título do livro, uma vez que sobrescrito grego, katamarkon. Segundo Marcos, parece na maioria dos manuscritos mais antigos, de maneira unânime. Os pais da igreja também reconhecem João Marcos como autor, embora os evangelhos, de modo geral, não identifiquem seus autores. Mas o evangelho de Marcos é identificado. Você vê como Deus é misericordioso? Você vai ver que Marcos, vamos abrir um parêntese aqui para a gente voltar um pouco a história e avançar um pouco mais atrás na história desse jovem. Ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé, quando é enviado pela igreja de Jerusalém à Antioquia da Síria, Barnabé vai para essa igreja, mas vai levar com ele João Marcos, seu sobrinho, para que o seu sobrinho, que já estava aspirando essa carreira de cristão, já estava envolvido, mas não tinha experiência. Então ele chega em Antioquia da Síria, assim como Barnabé. Eles ficam maravilhados com o que eles vão ver lá. Depois tem um episódio que eles vão ao encontro de Paulo, traz Paulo para Antioquia da Síria, e ali eles ficam um período de tempo até que Deus os separa e os envia em missão. E na primeira viagem missionária de Paulo, João Marcos vai. Mas Deus não havia chamado João Marcos. Deus falou: separa-me a Barnabé e a Saulo. E Deus então separou esses dois homens, para que esses dois homens pudessem cumprir com o ministério que ele havia dado. Porém, Barnabé havia levado seu sobrinho e aproveitou o ansejo, talvez para que o jovem tivesse uma melhor experiência, um melhor aprendizado, ou porque já estivesse junto. Vamos seguir, vamos ver, né, como vai ser, onde vai dar. Nós não sabemos, estamos aqui conjecturando. O importante que nós temos que aprender é que João Marcos vai junto com eles. E quando chega na ilha de Chipre, ali a pregação do evangelho foi maravilhosa, mas houve ali um embate da luz com as trevas. E nesse embate, o que aconteceu? Pega para mim o ventilador, por gentileza, e bota aqui, está em cima. E nesse embate, João Marcos, ele não vai aceitar muito bem a situação. Provavelmente ele, vindo de uma família abastada, rica, João Marcos deve ter pensado assim: poxa, eu vim para cá, pensei que ia ser tudo mar de rosas, uma benção, pensei que ia ser maravilhoso, e de repente um embate desse, teve um confronto com as trevas, e João Marcos não vai querer atravessar o Mediterrâneo com Paulo para cumprir com a primeira viagem missionária, e provavelmente, contra a vontade de Paulo, João Marcos vai retroceder. Ele não vai com eles. E Paulo e Barnabé vão prosseguir viagem. E aquilo vai causar algo tremendo no coração de Paulo. Então, o que acontece? Vai causar algo, liga lá dentro. Está dentro de casa. Vai causar algo no coração de Paulo que vai fazer com que o coração de Paulo feche para João Marcos. Porque João Marcos também, como Barnabé e Saulo, foram preparados pela igreja de Antioquia. Então o que acontece? Eles deveriam prosseguir. Paulo esperava que João Marcos tivesse o mesmo espírito de Barnabé, para que não funciona. Desliga ele e levanta ele um pouco. Tivesse o mesmo espírito de Barnabé, entendeu? Pode ligar agora. Tivesse o mesmo espírito de Barnabé, que continuasse a marchar junto com ele. Mas João Marcos era neófito, João Marcos era inexperiente. Então, o que vai acontecer? Ele vai retroceder. Isso vai marcar muito o coração de Paulo, que depois, mais tarde, vai haver aquele embate entre eles que vai rejeitar
vai rejeitar os jovens com eles. E muitos estudiosos das Escrituras criticam Paulo por essa ação. Eu já não critico. Eu acho que o camarada que entra na chuva, se ele está na chuva é para se molhar. Fica muito chato você pegar alguém e falar contigo assim, não, eu estou contigo, estamos juntos, vamos que vamos, e o cara bota aquela pressão, né? Talvez João Marcos deve ter sido avisado. Ele viu a responsabilidade da investida missionária, e ele sai dali debaixo da bênção que Deus derramou sobre eles para a missão. João Marcos pegou a maior oportunidade da vida dele, mas naquele momento João Marcos vai medrar, ele vai ter medo, ele vai voltar, vai retroceder, e aquilo vai marcar o coração de Paulo. Eu não acho que Paulo fez errado. As pessoas precisam de ser às vezes repreendidas, para quando abraçar a oportunidade, ele ter ciência daquilo que ele está abraçando. E a verdade é que João Marcos vai retroceder. Provavelmente ele falou o quê? Minha família tem condições, minha família é abastada, tem dinheiro, porque a família dele era rica, e ele também. Eu não preciso de ficar aqui enfrentando pessoas que cospem no meu rosto, me batem, querem me matar, querem me destruir por causa de um evangelho, de uma mensagem que eu estou trazendo para dar vida, e as pessoas querem me destruir por isso. João Marcos vai retroceder, na realidade com medo. Por quê? Deus enviou bem claro, Barnabé e Paulo. João Marcos teve a oportunidade ímpar na vida, em que muita gente tem, e às vezes não é porque não quer, porque não está preparado, mas às vezes é necessário, camarada, apanhar, ser rejeitado, levar cuspida no rosto, dedo na cara, e a pessoa humilha, chama disso, chama daquilo, inventa coisas ao teu respeito ali, tudo inspirado pelo Espírito das Trevas. João Marcos não aguentou esse embate e retrocede. E Barnabé e Saulo vai prosseguir. Mas nós vamos ver que depois Paulo vai perdoar João Marcos e vai colocar João Marcos no seu grupo de missão. Porque esse jovem, ele não só era um jovem rico mimado, não, ele não era mimado, ele faltava experiência. Depois que ele percebe o valor daquilo que Deus havia dado a ele, a dimensão da visão daquilo que Deus preparou para ele, meu querido, podia bater de barra de ferro no João Marcos. João Marcos estava firme no propósito de evangelizar nações. Você vai ver que esse jovem, depois que ele volta firme no propósito. E o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de João Marcos. Depois desse evangelho, Mateus e Lucas provavelmente vão se basear nos fatos do evangelho de João Marcos. Por quê? Ele teve uma dinâmica, ele participou, ele ouviu, ele andou com os apóstolos, ele percebeu todas as coisas. Marcos, esse João Marcos aqui, ele não foi apóstolo de Jesus. Já Mateus foi apóstolo de Jesus, mas segundo a tradição histórica dos teólogos, acredita-se que Mateus teve contato com essas escrituras depois, como Lucas também, como talvez o próprio João. E depois eles vão ser inspirados pelaquilo que outro já havia feito. Mas Marcos não, Marcos vai entrar, Marcos vai ser o pioneiro, aquele camarada que vai desbravar. Eu sempre, desde a minha juventude, sempre gostei de pregar no Evangelho de Marcos. É dinâmico, a maneira como ele apresenta os milagres, a dinâmica que ele trabalha, a maneira como Jesus falou, a maneira como Jesus tocou, a maneira como Jesus curou, é maravilhosa. Então Marcos é um evangelho por excelência, é um evangelho excelente, um evangelho maravilhoso, apesar de os outros evangelhos ter pontos teológicos mais profundos quanto às doutrinas judaicas e costume de povos diferenciados. Marcos, ele entra para fazer uma biografia da vida de Cristo, dos milagres de Cristo, de uma maneira maravilhosa, que nos deixa empolgado desde o seu primeiro capítulo. Ele não se importa com certos assuntos, mas parte para revelar o Filho de Deus, aquele que cura, aquele que tem amor, aquele que tem misericórdia, aquele que dá vida, e como João diz, vida com abundância. Então vamos continuar aqui. Esse é o Marcos que nós estamos estudando aqui, sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos, que provavelmente morava também na ilha de Chipre, uma ilha maravilhosa até os dias de hoje, metade hoje grega e metade turca, porque os turcos tomaram metade daquela ilha.
Então lá tem uma linha chamada linha de paz, feita pela ONU, senão entra em conflito, até os dias de hoje. O Evangelho enfatiza Cristo como servo, aquele que veio para servir, aquele que está pronto para servir a humanidade. O Evangelho de Marcos tem essa característica. Vamos ver aqui, Marcos capítulo 10, ele apresenta Jesus como servo, aquele que veio para servir. Então quem não vive para servir, tem até o ditado que as pessoas gostam de falar, não serve para viver. Você só é bom para você mesmo, para a pessoa à sua volta, quando você serve, quando você vê isso, quando você não tem conhecimento de nada, não faz nada, não se informa em nada, na realidade você não presta para nada, você é um peso morto. As pessoas têm que te sustentar, têm que te ajudar, você está ali. Mas quando você encontra a realidade da sua vida, quando você abre a sua visão, quando você tem uma visão mais profunda da realidade da existência do ser, o camarada vai fazer o quê? Não estou pregando aqui como religião, estou pregando aqui como ensino geral. Essa parte aqui é um parêntese para te mostrar. Quando você se profissionaliza, quando você se capacita, você se torna o que? Servo. Apesar de as pessoas pagar salário para você, mas você é servo. Quem não quer um bom profissional? Quem não quer um bom pedreiro? Quem não quer um bom eletricista? Quem não quer um bom professor? Quem não quer um bom médico? Quem não quer um bom advogado? Quem não quer um excelente juiz? Todas as pessoas querem. Então, à medida que você se aprofunda no crescimento intelectual e na sua capacitação profissional, você se torna servo. Apesar das pessoas te remunerar, mas você é servo, você vai para lá servir por salário, mas é servo. E quando você é servo por excelência, todo mundo te quer. Quando você julga uma causa da justiça que você ganha, você vai lá, julga outra, ganha, aí você pega aquela fama, olha, aquele advogado ali é excelente, não perde uma causa. Todo mundo vai te buscar. Se o médico faz uma operação e as pessoas nunca perdeu um paciente, todos querem ser operados pelo aquele médico. Se o indivíduo é professor e todos os alunos que tem nele vão para ele, saem ali e viram doutores, são pessoas excelentes, todos querem aquele professor. E se o camarada é um pintor, um eletricista, um pedreiro, seja o que ele for, se ele for bom, todo mundo quer ele. Por quê? Ele passa a ser servo, ele está pronto para servir, recebendo o seu salário, a sua remuneração justo, mas ele é servo. Então todas as pessoas que se capacitam e são servos, são vitoriosos. João Marcos, no início, ele não teve essa visão, mas depois ele percebeu qual o propósito da chamada dele. Ele vai mergulhar, e o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de João Marcos, capítulo 10 de Marcos, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos está dizendo que Cristo veio para ser servo, e servo por excelência. Claramente Marcos foi escrito para evangelizar gentios do Império Romano, assim como motivar os crentes daquela região a viverem como servos de Cristo. Ou seja, o evangelho de Marcos tem essa visão. Ele mostra Jesus como servo e diz para você, ó, prepara-te para servir, para ser servo. Quem não quer ser servo, ele também não pode ser servido. Você vê pessoas que não querem ser servo, pessoa, às vezes, que não quer estudar, não quer se profissionalizar, não quer se capacitar, ele fica à margem da sociedade. Na maioria das vezes se transformam em drogados, alcoólatras e pessoas rejeitadas pela sociedade. Mas quando nós temos a visão, entendemos o que é a nossa existência. Eu não vim para ficar como um vegetal dependendo dos outros, eu vim para fazer a diferença. Então você vai se capacitar naquilo que você se capacitar, é naquilo que você vai ser bom, e naquilo que você vai ser bom, é naquilo que Deus vai te usar, e naquilo que Deus vai te usar pode ser advogado, pintor, pedreiro, cavador de buraco, catador de frutas, roçador de cana, aquilo que você se especializar que você vai ser bom, ali você vai ser servo, você vai servir, sirva com excelência. A Bíblia chega a nos exortar a, quando nós estivermos servindo, servir aqueles que estão nos contratando, nos assalariando, como nós estivéssemos servindo ao próprio Deus. E essa é a verdade. Informações básicas, a visão panorâmica do Evangelho de Marcos. Grupo, Evangelhos Sinópticos. Autor, João Marcos. Data em que foi escrito, do ano 50 a 60 DC. Local, Roma, quando provavelmente na prisão de Paulo, quando Marcos estava lá.
mais sossegado. Ele começa ali a armazenar todas as informações e começa a escrever esse evangelho glorioso, provavelmente. Alvo, gentios romanos, ou provavelmente no momento em que estava em alguma missão em Roma. Versículo-chave, Marcos 10, 45, como nós já lemos. Ele veio para servir e não para ser servido. Expressão-chave, servo. Ele é o servo por excelência. É o servo que Deus nos deu para vir trabalhar e dar sua vida em resgate de muito. Jesus, o servo divino. Serviço de Cristo, Marcos, capítulo 1, do capítulo 1 ao 2, a preparação do início ministerial do Cristo. Marcos, capítulo 3, versículo 8, a oposição ao Cristo pelas religiões que estavam firmadas na época, que não aceitavam a nova mensagem. Marcos, do 9 ao 10, instrução de Cristo. Sacrifício de Cristo, Marcos 11 ao 15, rejeição. E Marcos 16, a ressurreição, depois de ser crucificado e ofertado como oferta perfeita, única e agradável a Deus, pela nossa remissão, pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida com abundância. Marcos mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, servo e filho de Deus, de maneira sistemática e direcionada aos gentios. Marcos estava em Roma, e ali os gentios eram muitos, não só gentios romanos, como gentios de toda a parte do mundo, que Roma naquela época era uma capital poderosa, economicamente avançada, aonde todo tipo de comércio ali corria e o dinheiro rolava, ou seja, havia o meio pelo qual as pessoas vinham de toda a parte do mundo, da Ásia, da Europa, do Egito, de toda a parte da terra, as pessoas vinham para estar ali, para poder servir ao nosso, ou seja, os seus propósitos aos romanos, e também ganhar dinheiro, obter lucro. Característica do Evangelho de Marcos, autor, né? João era o seu nome hebreu, Marcos o nome latino. Viajou para Antioquia na companhia de seu primo Barnabé e do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Isso está escrito lá no livro de Atos, capítulo 12. Vamos lá, Atos capítulo 12. Nós não estamos com pressa. Atos capítulo 12, versículo 25. Diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumpridas as suas missões, voltaram para Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos, ou seja, João Marcos, que é o autor deste evangelho. Depois, na Palestina, desertou e foi objeto de discussão entre Barnabé e Paulo. Atos capítulo 15, versículo 36, é quando eles são separados na igreja de Antioquia. Alguns, Atos capítulo 15, versículo 36, que diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciando a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Ou seja, quando eles estavam na ilha de Chipre e atravessar por outro lado para a Panfilha, atravessar o Mediterrâneo, Marcos desertou do grupo, e ali houve uma discussão entre Paulo e Barnabé querendo levar o sobrinho, e Paulo rejeitando. Algumas pessoas dizem que Paulo era soberbo. Não, Paulo não queria ter o desprazer de ver uma pessoa enfrentar outro embate e abandoná-los. Aquilo não só machucava o coração de Paulo, mas também era um mau exemplo para quem estivesse à sua volta. No cristianismo não tem meia volta.
não tem ex-servo. Você vê Pedro, quando ele está esquentando fogo lá na casa do sacerdote, as pessoas olham para ele, ó, você é um dos tais. Não conheço ele, não vi ele. Quando ele nega Cristo 3 vezes, então o galo vai cantar, e a gente pensava que era galo animal, e não era. Era um tipo de costume judaico, aonde um arauto fazia algo que despertava a todos. Então nós vamos ver que Paulo não vai querer levar João Marcos, e vai haver aí essa desavença entre eles, mas não a desavença que os separa, mas sempre uma discussão. Entretanto, mais tarde, Marcos ajudou Paulo durante o tempo em que o apóstolo esteve em prisão domiciliar em Roma. Provavelmente foi essa ocasião em que ele vai escrever este evangelho. Isso está relatado, essa realidade aqui em Colossenses. Vamos lá. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4, 10 vai mostrar: saldo-vos a Aristarcos, prisioneiro comigo, e a Marcos, primo de Barnabé, ele sobre quem recebeste instruções, se eles for ter convosco, acolhei-os. Ou seja, Paulo coloca agora esses abençoados em grande estima, que havia dado a eles Deus conhecimento, e eles tinham firmeza agora de propósito e de coração. Ou seja, evangelho não é para quem não tem experiência, para iniciante, para neófito. Evangelho é algo para pessoas experimentadas. Filipenses, Colossenses, em Filemon também, 24. Durante a segunda prisão em Roma, Paulo pediu a visita de Marcos. 2 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Paulo agora, ele confia, ele atribui confiança, ele sabe que João Marcos tem valores, e João Marcos vai mostrar a expressão dos valores que havia abrigado em seu coração de uma maneira tão dinâmica, que ele vai escrever esse evangelho por excelência, provavelmente de onde todos os outros vão ser inspirados também, porque cada um, Marcos vai escrever para os gentios, já Mateus vai escrever direcionada para o próprio povo judeus, mostrando Jesus como o Messias, como aquele que era o prometido, e como a bênção que Deus prometeu foi enviada, que estava presente. Então aqui 2 Timóteo 4, 11, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você vê que a divisão é do homem, mas a divisão é quebrada quando a bênção de Deus é derramada em nossos corações, quando a bênção de Deus é conhecida em você pelo outro que está ao seu lado. Talvez você julgue alguém porque às vezes você não teve comunhão e intimidade com aquela pessoa. Você não pode julgar as pessoas pelo que tu ouve, pelo que falam. Você tem que ir lá e comer uma saca de sal de 60 quilos com ele, aos pouquinhos, para você o conhecer. Depois que João Marcos volta e passa a ter uma intimidade mais profunda com Paulo, passa a passar provações, passa a ser um provedor, um ajudador, aquele que dava o ombro amigo, que estendia as mãos, que obedecia às ordens do apóstolo Paulo, que estava debaixo da autoridade espiritual de Paulo, entendia qual era a visão daquilo que Deus havia dado a Paulo, e ele se tornou parceiro desse ministério, mas também usando do poder e da autoridade que Deus lhe havia dado dentro do conhecimento e da experiência que ele havia adquirido. Você não vê mais João Marcos voltar atrás, você vê João Marcos andar, partir para a frente, desbravar a terra, e Paulo vai fazer, ó, me traga João Marcos, porque ele é muito útil. Você vê que a expressão, ó, somente Lucas está comigo. Lucas andou sempre com Paulo. Depois que ele conheceu Paulo, o coração dele se ligaram. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é útil para o ministério. Você entendeu o que Paulo quis dizer aqui?
diante de tantas pessoas, diante de tantos discípulos, ele vai dizer, ó, traga-me João Marcos, porque é útil para o ministério. João Marcos, ele canalizou, ele armazenou conhecimento, depois ele canalizou tudo isso dentro de todo o conhecimento e experiência que ele adquiriu e exponencialmente ele derramou isso na pregação do Evangelho, ao ponto de Paulo já é muito útil, não é pouco, não é muito. Então, nem sempre as experiências ruins vão dizer quem você é. O que vai dizer que você é a caminhada e a maturidade que você vai adquirir nessa caminhada. Qualquer coisa faz você cair, qualquer coisa faz você desistir, qualquer coisa faz você fracassar, então você não está pronto para o embate. Qualquer coisa faz você discutir. Você é do tipo, estou nervosinho, você é do tipo, não me toque, você é do tipo, eu quero fazer tudo, mas não quero ser repreendido. Você virou querubim da guarda, mas quando você é servo de Deus, você está pronto para qualquer coisa, e principalmente para perdoar. Não vai, como diz assim, impedir de você se levantar e repreender alguém, como Paulo fez com João Marcos, né? Mas Paulo foi muito duro, mas depois ele mostra a sua humildade, que ele volta atrás, e a palavra dele, ó, traga João Marcos, porque ele é útil para o serviço do Evangelho, se torna uma pessoa útil e indispensável, com certeza, poderoso nome de Jesus, mostrando assim que um fracasso nem sempre independe permanentemente a utilidade da pessoa, ou seja, por causa de um fracasso que você teve, isso não significa que você está totalmente perdido, incapacitado. Quando as pessoas julgam assim, aquele que julga dessa maneira, ele é o imperfeito, ele é o doente, ele é a pessoa que está ocupando o lugar que não devia. Quando você vê alguém passar por alguma situação, não tome atitude antes de você entender na profundidade que é aquilo. Às vezes a pessoa está sofrendo uma covardia, às vezes a pessoa está sofrendo injustiça, às vezes a pessoa está passando por um vale onde Satanás está fazendo de tudo para destruir, para impedir o crescimento daquela pessoa, porque muitas das vezes, você olhando para essa passagem aqui, essa experiência de Paulo, Barnabé e João Marcos, você vai entender, se Paulo continua com o coração duro, né? Aqui nós vamos colocar Paulo no contexto daquele que julga de primeira mão, de primeira olhada, vai condenando as pessoas logo de cara. São pessoas que precisam de uma repreensão. Esse tipo de gente precisa de quê? De um Barnabé do lado para falar, calma, vamos ponderar, vamos dar oportunidade. Por quê? O homem é falho, é imperfeito, todos nós estamos em caminho da salvação, e o caminho da salvação é o caminho da santificação. Quando falamos em santificação, falamos em Deus estar nos reparando, acertando os nossos erros, tirando as nossas fraquezas, nos limpando de nossas mazelas sociais, de nossos vícios carnais, de nossas dependências, a quais muitas das vezes nós não conseguimos, mas Deus pode nos livrar disso tudo. E do outro lado nós estamos vendo Barnabé, que é aquele indivíduo que roga em favor daquele que precisa de ter oportunidade para ter condição de ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus e não um fracassado sentado à beira do caminho. Se o seu ministério é do tipo que ouve, aponta o dedo e faz a pessoa ficar caída pelo caminho, sinto muito dizer que você está aí ocupando lugar que não te pertence. Agora, se o seu ministério é um ministério tipo o ministério Barnabé, então você tem um ministério por excelência. Tem muita gente que gosta de se gabar, né? Não, que o meu ministério é o evangelho da oportunidade, aqui eu dou oportunidade. É mentiroso, porque o que dá oportunidade, ele não toma atitude precipitada, ele já está experimentado e acostumado a sofrer o dano. Então, quando tu vê a pessoa tomar atitude rápido, depois tu vê ela fez uma injustiça, ele é incapacitado de ocupar a posição que ele está ocupando. Infelizmente ocupa, porque às vezes não tem jeito. O indivíduo está lá, não dá para tirar. Mas Deus não está aprovando isso por causa daquilo que essa pessoa está fazendo, dos seus comportamentos. Muitas das vezes não é o que tu fala que vai aquilatar quem você é, mas a atitude que você toma. Então você toma a atitude errada, você é um errado.
Na realidade, você não presta para ocupar o cargo que você... pastor, o erro é humano. Sim, é humano, mas a pessoa está sempre repetindo o mesmo erro, com 1, 2, 3, 4. Você vê a pessoa errar com A, com João, com Joaquim, com Maria, com Joana, com José, com Francisco, e sem misericórdia, e se assenta numa cadeira, num pedestal de santidade, rogando para si a intocabilidade. Não me toque, né? Está igual o pessoal agora aqui do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, federal, né? Eles agora querem ser invioláveis, intocáveis, faz o que quiser e todos que calem, viraram semideuses, e muitos obreiros de Deus estão nessa posição. Nós vamos ver aqui que muitas das vezes essa é a atitude de um Saulo de Tarso, que estava acostumado com a vida dura, com a rejeição, que Paulo foi rejeitado pela igreja de Jerusalém, mas ele vai para Tarso, na sua cidade, ele atravessa lá o Mediterrâneo, vai para Tarso, na Cilícia, e prega o evangelho glorioso, ao ponto que quando teve a primeira reunião com todas as igrejas de Jerusalém, tinha lá bispos das igrejas da Cilícia, onde Paulo tinha pregado o evangelho. Quando Barnabé vai chamar Paulo, Paulo já estava com um ministério super desenvolvido. Quando Deus unge Paulo ali como um apóstolo missionário, como aquele desbravador, Paulo já tinha para trás uma história de igrejas fundadas, de homens que estavam debaixo da sua autoridade. Vai lá, lê lá que você vai ver a história que você vai ver. Então nós estamos aqui vendo algo que, às vezes o Paulo é necessário, sim, Paulo é necessário, mas tem que ter um João Marcos. E eu sempre penso assim, o obreiro ele precisa ter um pouco de Paulo e um pouco mais, 40%, vamos dizer assim, de Paulo e 60% de Barnabé. E nem sempre nós temos coragem para tudo. Às vezes nós somos como João Marcos. Isso para mostrar que nós somos homens e dependemos de Deus e temos que amar um ao outro, assim como Cristo nos amou. Aspectos literários. O livro registra muitos milagres e 2 sermões extensivos, contendo 4 parábolas, com poucos sermões, poucas citações de parábolas e forte ênfase aos milagres. Pode-se notar que o autor se propôs a destacar os atos de Jesus, por seu foco no povo gentílico. O autor não se preocupou com a apresentação de aspectos característicos da cultura judaica. Genealogia, leis, profecia judaica. São poucas as citações do Antigo Testamento. Por quê? Mesmo João Marcos sendo um judeu, ou seja, um israelita, um filho descendente de Abraão, ele não se preocupou em escrever genealogia, falar sobre doutrina judaica, sobre profecias que apontavam para Cristo, querer explicar todas essas coisas, assim como fez Mateus. Porque João Marcos não escreve para um povo que estava familiarizado com a Torá. João Marcos ele vai escrever para um povo que está familiarizado com o culto pagão, com doutrinas pagãs. Então ele mostra que esse Cristo que é homem, esse homem que é o Cristo, esse Deus que se faz homem, esse homem que recebe Deus dentro desse tabernáculo do corpo de Jesus, ele tem poder para curar. Lá os gentios não viam milagre. Ele tem poder para perdoar pecado, ele tem poder para curar a lepra, ele tem poder para curar cego, ele tem poder para levantar coxo, e só Deus tem esse poder. Então ele mostra que esse homem é o servo que veio para servir e dar sua vida em resgate de muito. O Evangelho de Marcos é tremendo. Relação entre Pedro e Marcos. Visto que o Evangelho de Marcos é provavelmente baseado nos sermões de Pedro, torna-se evidente porque não há narrativa do nascimento de Cristo. Marcos registra a partir da experiência cristã de Pedro, quando Jesus já era adulto. O Evangelho reflete a própria teologia de Pedro, da pessoa de Jesus Cristo. Provavelmente Marcos ouviu os sermões de Pedro. Marcos estava familiarizado com tudo que Pedro havia falado. Marcos não andou com Jesus, não foi apóstolo. Marcos não viu nenhum desses milagres, mas como Lucas ele vai relatar um por um, de acordo com o que ele ouve das expressões, dos ensinos que Pedro dava à igreja. Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Atos, capítulo 10, né? Pedro,
Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, capítulo 1 de Marcos, versículo 10. Pedro, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, versículo 38, na Epístola de Pedro. O ministério na Galileia, Marcos, capítulo 1, do 1 ao 16, 8 e o 26, do 8 ao 26. Tendo começado desde a Galileia, Pedro está falando, começou a fazer e a ensinar, né? Muitas curas e expulsões de demônio. Pedro falando, andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, versículo 38 de Pedro. O ministério em Jerusalém, versículo 11, capítulo 11 ao 14. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Pedro, versículo 39. Espera aí, só um minutinho. Atos, deixa eu ver aqui, Atos 10, 39. Deixa eu dar uma olhada aqui. Atos 10, 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Foi o primeiro discurso de Pedro. Pedro, Atos 10, 36, ele vai dizer desta maneira, que eu vou dizer para os irmãos, 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou ao seu Filho, aos filhos de Israel, anunciando o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Oh, maravilha! O ministério em Jerusalém, Marcos, capítulo 11 ao 14. Atos, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Atos 10, 39. Vamos ler aqui, ó. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Morte de Cristo, Marcos capítulo 15. Ao Pedro, Atos capítulo 10, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Pedro, no discurso de Pedro, eu estou falando aqui Pedro, mas é o discurso de Pedro no livro de Atos. Atos capítulo 10. Versículo 39, que diz assim, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual tiraram a vida. Mesma passagem. Ressurreição de Cristo, capítulo 16, versículo 6. Atos 10, versículo 40. A este ressuscitou no terceiro dia dentre os mortos. Diz aqui, ó. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, ou seja, a todos aqueles que creem por meio da pregação desse evangelho. Todas as pessoas viram, Marcos está testemunhando, que Pedro dá esse testemunho por meio da sua pregação. Ele ouvia os sermões de Pedro, e toda a dinâmica do evangelho de Marcos se coaduna, ou seja, se correlaciona, corrobora com aquilo que Pedro havia falado, ou seja, Pedro corrobora com o que o escrito de Marcos. Então nós vamos ver que Marcos, ele escreve inspirado no ensino e nos sermões de Pedro, destinatário do evangelho de Marcos. Marcos escreveu para os gentios, possivelmente para os romanos. Temos então explicações de costumes judaicos. Marcos 7, 3. Vamos ver lá. Capítulo 7 de Marcos, versículo 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Espera aí, Marcos 7, 3. Marcos 7, 3. Então, Marcos
Ele não traz explicações de costume judaico, né? Destinatário, possivelmente os romanos, e temos então explicações de costume judaico. Pouca coisa ele fala de costume judaico no seu escrito, somente esse aí, algumas outras poucas passagens, quase nada. A explicação de palavras judaicas, Marcos, capítulo 3, versículo 17. Marcos 3, Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos 3, versículo 17. Marcos ele explica pouco sobre as tradições judaicas, sobre os costumes judaicos. Marcos capítulo 3, versículo 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho dos trovões. Então ele vai explicar poucas coisas. A explicação de palavra judaica. Ele está ali, capítulo 5 de Marcos, versículo 41. Pouquíssimas coisas Marcos vai entrar, vai trazer esses detalhes. 5:41. Tomando pela mão disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, eu te mando, levanta-te. Então, Marcos vai traduzir poucas coisas do costume judaico, ou seja, da própria língua hebraica para o seu evangelho, porque ele não está escrevendo para os hebreus, para os judeus, está escrevendo para os gentios. Notamos ainda o uso de termos latinos como legião e centurião. Para os gentios, a genealogia de Jesus não teria interesse, portanto, Marcos começa logo com o relato do ministério de Jesus. O romano se interessava mais pela ação, não pela história do passado, mas pela realidade do momento. Então, Marcos vai trazer esse evangelho nesse espírito, por isso que é empolgante, ele já começa a manifestando os sinais de Cristo. É interessante notar que metade do livro de Marcos é narrativa dinâmica, e a outra metade são ensinos e discurso. Trata-se de um livro de ação, as palavras imediatamente, ou seja, e logo parecem mais de 40 vezes, ou seja, então você vai ver que ele está narrando os fatos, narrando os milagres. Marcos está trazendo o conhecimento daquilo que Cristo faz. Na realidade, o Marcos está apresentando o servo que é poderoso, que tem poder para se sobrepor sobre tudo aquilo que já estava sendo ensinado, ou as tradições, ou que a religião legou àquele povo. Ele estava trazendo algo que era a realidade. Esse cura, esse dá vida, esse ressuscita, esse dá vista aos cegos. Somente Deus pode dar vista aos cegos. Lembra do coxo lá no Templo Formosa? Ele diz, olha, o cego do Templo Formosa, quando é curado, ele diz assim, ó, eu não sei se ele é homem ou se é Deus, mas Deus não ouve pecadores. E os sacerdotes ficam irados com aqueles ex-cegos de nascença, por quê? Ele ali foi curado, o Cristo que curava, é o poder. As pessoas entendem que um cego de nascença, para ser curado, só Deus pode fazer isso. Então, quando eles olham o cego e falam isso, expulsam o cego do templo, porque era uma ameaça grande, porque eles morriam de inveja do Cordeiro de Deus, aquele que é, por onde andou fez milagre, e o que ele fez, ou seja, ele se ofereceu como sacrifício vivo, substituto no lugar do pecador. A cristologia do Evangelho de Marcos são dignos de admiração e entendimento a explanação do evangelista acerca de Jesus Cristo. Marcos preocupou-se intensamente em apresentar detalhes da pessoa, dos atos de Cristo ao longo do seu ministério. Marcos evita de dar testemunho profundo sobre a vida de Jesus ou anterior ao seu ministério. Marcos vai direto naquilo que Jesus fazia. Marcos mostra o caráter do Cristo, ou seja, ele é santo, ele é Senhor, ele tem poder para todas as coisas.
Então os gentios precisavam de conhecer esse Deus e largar as suas idolatrias, largar as suas fábulas, a sua religiosidade e abraçar uma realidade que lhes daria a vida eterna, a salvação eterna, como está nos revelado no Evangelho de João, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o homem pereça na religiosidade, no pecado e no vício, mas para que o homem tenha vida e vida em abundância. Jesus homem, na cristologia de Marcos, Jesus é apresentado como um homem, orou, mostra que ele orava, como homem ele era menor do que Deus, menor do que os anjos e iguais ao ser humano. Comeu, Marcos vai mostrar a natureza física, bebeu, né? Jesus orou, Marcos 1, capítulo 1, versículo 35, Marcos capítulo 6, versículo 31. Jesus comeu, Marcos capítulo 2, versículo 16. Jesus bebeu, Marcos capítulo 2, versículo 15 e 16. Sentiu fome, Marcos capítulo 11, versículo 12. Tocou nas pessoas, Marcos capítulo 1, versículo 41. Foi tocado pelas pessoas, Marcos 5, 27. Entristeceu-se, Marcos 3, 5. Indignou-se, Marcos capítulo 10, versículo 14. Sentiu sono e cansaço, Marcos capítulo 4, versículo 38. Teve corpo humano, Marcos 15, 43. E morreu, Marcos 15, 37. Com isto, Marcos mostra a humanidade de Cristo. Com isto, Marcos mostra como o Cristo que estava tabernaculando no corpo do homem Jesus, ele se humanizou, a humanização do verbo, ele comeu, ele bebeu, ele sentiu fome, ele tocou nas pessoas, ele teve intimidade com as pessoas, teve compaixão, ele foi tocado pelas pessoas, ele se relacionou com essas pessoas, ele chorou, ele se indignou, ele se entristeceu, ele sentiu cansaço, ele teve um corpo humano, ou seja, é o Deus incorporado no homem, encarnado no ser humano, tabernaculando no corpo de sua carne. Deus fez carne para ele, sem o pecado da carne, para que por meio da carne pudesse condenar o pecado e para tirar o pecado de sobre o homem e colocar a vida nesse homem, e ele morreu para nos dar essa vida. Jesus deu. Todo o livro de Marcos apresenta a divindade de Jesus. Todo o livro de Marcos apresenta a divindade de Jesus, o domínio sobre a enfermidade. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Marcos 8, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Domínio sobre os demônios. Então ele tinha domínio sobre a enfermidade, sobre os demônios. Marcos capítulo 1, versículo 32 ao 34. Domínio sobre a morte. Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24, do 35 ao 43. Domínio sobre a natureza. Marcos 4, 35 a 41. Marcos capítulo 6, versículo 48. Marcos 11, versículo 13 ao 14 e o versículo 20. Conhecimento do futuro, ou seja, ele é onisciente, e a família dos Uni está com ele. Marcos capítulo 8, versículo 31, Marcos 9, versículo 9, Marcos capítulo 10, versículo 32 ao 34 e Marcos capítulo 14, do 17 ao 21. Nota, as duas naturezas de Cristo, divina e humana, se completam perfeitamente. Marcos capítulo 4, versículo 38 e 39, Marcos capítulo 6, do 34 ao 41, ao capítulo 43, ao versículo 43, Marcos capítulo 8, do 1, versículo 1 ao versículo 10, e Marcos capítulo 14, do versículo 32 ao 41. Você vai ver ali a simbiose perfeita do humano com o divino e do divino com o humano. Deus já existia, então o divino se torna homem, e por se tornar homem, o homem que está recebendo a presença do divino dentro de si, por mais que ele seja homem, ele é Deus homem e homem Deus, então ele tem autoridade. Quando Jesus, antes de ser preso no Getsemane, ele falou: não pense, eu podia rogar ao meu pai enviar aqui
legiões de anjos para me salvar. Então ele tinha autoridade para fazer isso, mas ele se oferece como sacrifício pelo nosso pecado. Ele diz assim: que direi eu? Rogarei ao Pai e direi ao Pai: Pai, me salva dessa hora, porque agora eu vou para a cruz. Ele diz: não, para isso precisamente eu vim, é isso que eu quero, esse é o meu desejo maior, é o ápice da minha vida. Então ele não se oferece como um mártir, ele é o Cordeiro de Deus preparado que tira o pecado do mundo, segundo o testemunho de João Batista, quando Jesus vai se batizar. Jesus é o Filho de Deus. A pergunta: quem é este homem? É repetida várias vezes no livro, indica a necessidade de afirmação de Cristo como Messias e servo. A resposta pode ser encontrada em várias passagens, como pelo menos pelo Pai, Marcos capítulo 1, versículo 4, Marcos capítulo 9, versículo 7, pelo próprio Cristo, Marcos capítulo 14, versículo 62, por espíritos imundos, Marcos 1 a 24, Marcos capítulo 3, versículo 11, e Marcos capítulo 5, versículo 7, por Pedro, Marcos capítulo 11, versículo 28, sumo sacerdote, Marcos capítulo 14, versículo 61, e por Pilatos, Marcos 15, 2, lavo as minhas mãos na inocência desse justo. Então o livro também apresenta momentos de tensão a respeito da identidade do Cristo. Ele é santo, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Pai, ele é todas as coisas. Testemunho dado por isso, por espíritos imundos testificam que ele é Deus, que ele é Senhor. Bem te conheço, sei que é o santo de Deus. Ali ele não falava como o ser que estava dentro, mas ele falava do homem que representava a raça humana. Ele é o santo de Deus, ele é o servo de Deus. Bem sei quem tu és o santo de Deus. Como homem, o único homem santo que teve na terra, da queda do homem até o nascimento de Cristo, foi Jesus. Os outros alcançaram padrão de intimidade, a qual Deus atribuiu misericórdia e santidade a ele. Agora, Cristo era santo no sentido de não ter pecado, e pecado não habitar nele, ele ser puro de tudo, palavra, gesto e obra. O livro também apresenta momentos da atenção a respeito da identidade de Cristo. Povo, Marcos 1, 27, pelos escribas. Vamos ver aqui Marcos 1, 27. Marcos 1, versículo 27, que diz assim: todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? E perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem? Que vem a ser isto? Marcos, capítulo 1, versículo 27. Qual a identidade? Quem é esse que expulsa os demônios? Pelos escribas, capítulo 2, versículo 7. Porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Eles afirmavam a própria divindade de Cristo, porque Cristo, com a autoridade que ele tinha, pela autoridade que ele representava e quem ele estava representando, ele é: perdoados são os teus pecados. E os escribas se escandalizavam com isso. Os discípulos, Marcos 4, 41, os próprios discípulos estavam assimilando a identidade daquele que estava com ele. Os discípulos, Marcos 4, 41, Marcos 4, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos ficaram maravilhados quando Jesus diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te, e tudo se tornou uma bonança. E os discípulos olharam para o outro e falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é aquele que diz: haja separação entre as águas, haja luz. Esse é aquele que ordena os seres unicelulares. Esse é aqueles que dá ordem aos nêutrons e os neutrinos. Esse é aquele que tem poder para provocar
o surgimento da eternidade, um ponto da existência, o Cronos, né? O Kairos de Deus vai provocar o Cronos a partir de um grande momento em que eu digo que a ciência tem razão, do Big Bang, quando Deus vai trazer à existência a massa para ele trazer tudo isso à existência a qual ele tinha planejado. Então nós estamos vendo como o Evangelho de Marcos é maravilhoso. Nota, as duas naturezas de Cristo divino e humana se completam perfeitamente. Marcos 4:38. Temos Marcos capítulo 6, versículo 41. Marcos capítulo 8, do 1 ao 10. Então nós vamos ver aqui a natureza de Cristo vivendo em uma simbiose perfeita. Jesus o Salvador, numa de suas declarações, Jesus deixou claro que veio para dar a sua vida em resgate por muito. Marcos capítulo 10, versículo 45, está dizendo assim, ó: e os fiéis eram da circuncisão. Está aqui Atos. Espera aí, Marcos capítulo 10, 45. Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, quer dizer, ele mesmo fala que ele era o sacrifício em resgate dos pecadores. Marcos apresenta um Cristo sofredor, mas acima de tudo redentor, aqueles que professam fé em seu nome, ou seja, ele está pronto para remir você do seu pecado se você tiver fé no sacrifício dele. Percebe-se claramente, ponto 3, ponto 2 da lição, percebe-se claramente a ênfase do Evangelho sobre os milagres de Jesus, provavelmente por seu interesse em comprovar que Cristo é o Messias, Filho de Deus, e pela ênfase nas ações do Senhor Jesus, curas do endemoniado na sinagoga, Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28, sogra de Pedro, diante dos próprios apóstolos, eles estavam no seu colégio apostólico, quando foram para a casa de Pedro, Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31, o leproso, Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45, o paralítico, Marcos capítulo 2, 1 ao 12, homem com a mão ressequida, e foi um milagre maravilhoso. Esse milagre foi feito dentro da sinagoga, diante dos olhos de todo o público que frequentava a sinagoga. Jesus diz assim, ó, vem para o meio. Jesus falou, sai de onde está sentado, vem para o meio. E aquele homem foi, e diante dos olhos de todos, não teve um pano em cima, não teve nada. Jesus falou, ergue as suas mãos. Quando ele ergue as mãos dele é restaurada. O endemoniado gadareno, aqueles demônios, aquela ali era uma legião que reconhece Jesus. Bem sei, tu és o Santo de Deus. O que vieste fazer nos atormentar antes do tempo? Porque não é o tempo da condenação do lago de fogo ainda, mas agora é o tempo de libertar os homens do domínio e do poder do pecado. Aquele que veio como oferta para se oferecer, para tirar esse domínio de Satanás da vida do homem, estava presente. E o diabo dizia, não é tempo de eu ser condenado, mas na presença do Cristo, a condenação do lago de fogo, existe um propósito de Deus, que foi revelado ao mundo espiritual pelo ministério do Cristo, que é o ministério da igreja. Nem o demônio sabia que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles fizeram o que fizeram porque eles não têm conhecimento dos planos, propósitos e projetos de Deus que não podem ser frustrados. Estava ali o Cordeiro, aquele que seria imolado para tirar a nossa condenação e nos livrar do domínio e do poder de Satanás. Endemoniado gadareno, surdo e gago, quando ele vai lá e cura aquele homem, Marcos capítulo 7, o cego, Marcos capítulo 8, o jovem endemoniado, Marcos 9, do 14 ao 29, exorcizou várias pessoas, ele expulsou demônios de várias pessoas. Jesus não era um exorcista que ficava invocando, né? Tem gente que gosta de botar a mão na cabeça da pessoa, a pessoa já não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de santidade, aí o indivíduo vai lá, passa semanas jejuando, orando em monte, aí bota a mão na cabeça de pessoas e começa a falar nome de tudo que é entidade espiritual com a mão em cima da cabeça da pessoa. Aquela pessoa não tem vida com Deus, é mundana, está morta em delitos e pecado.
jaz no maligno, o demônio às vezes manifesta na pessoa, a pessoa nem tinha demônio, mas ele está exorcizando e está chamando o demônio para dentro daquela pessoa. Você tem que impor a mão da pessoa, orar para que ela receba vida, paz, graça, misericórdia e a bênção de Deus. Se o demônio estiver ali dentro, ele vai manifestar. Eu faço isso. Dificilmente, em nome de Jesus, não. Eu prefiro assim, abençoa o teu servo, cobre o teu sangue, repreende tudo que não provém de ti, todo mal. Eu não fico invocando nomes de demônio, porque toda vez que eu ponho a mão, que eu oro, que a pessoa está endemoniada, eu não preciso de invocar nomes de demônio. Ele vai cair, porque a santidade de Deus está conosco. Deus é conosco. Vamos falar sobre a natureza. Aquele que acalma a tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. E anda sobre as águas do mar e governa o vento e o poder das águas. A ressurreição do Filho. Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 43. A multiplicação dos pães e peixes. Marcos 6, 30 a 44. Capítulo 8 ao 9. A transfiguração, no monte. Marcos capítulo 9, do versículo 2 ao 8. E a última semana, a estrutura de Marcos revela que a última semana da vinda de Jesus, ou seja, da vida de Jesus, os últimos 8 dias, o grande foco do evangelista é ocupar cerca de 1/3 de todo o evangelho, a significância da semana da paixão de Cristo, ou seja, ele vai mostrar esses detalhes. Marcos na prática, Marcos apresenta muitos fatos e lições importantes para a vida de todo cristão. Afirma a Cristo como Messias prometido no Antigo Testamento, Marcos capítulo 1, do versículo 2 ao 6. Evidencia a Cristo como Filho de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 1. Testemunho de milagre de Cristo, Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 28. Consolida o ensino da vitória de Cristo sobre a morte, Marcos capítulo 16, versículo 1 ao 8. Ensina que em Cristo há poder para curar, Marcos capítulo 5, versículo 30. Retifica a salvação por meio da fé em Jesus Cristo, Marcos capítulo 5, versículo 34. E anuncia a ordem de evangelizar, Marcos capítulo 16, versículo 15. As lições citadas no presente, as lições citadas não representam todo o ensino do Evangelho. Listamos apenas algumas para encorajá-lo a lerem o Evangelho segundo Marcos e a praticarem todas as lições apresentadas nele. Ou seja, uma das grandes lições do Evangelho de Marcos é: vá, ide e pregue este Evangelho, ensine, cure, porque ele curou, ele nos deixou, ele nos delegou essa autoridade. O Evangelho de Marcos apresenta Cristo numa dinâmica, vencendo a enfermidade, vencendo o mundo, vencendo o diabo e vencendo a carne. E aquele que tem domínio sobre os fenômenos da natureza, sobre a força da natureza, que é capaz de falar com o vento e dar ordem ao mar para se aquietar, para se calar. Isto acontece. É aquele que tem poder, que os demônios se dobram diante dele e reconhece ele como o Santo de Deus. Sabe o que está falando de Santo de Deus? Tu és aquele que foi enviado por Deus. Mas para quê? Eles não sabiam, mas a igreja sabe, porque a glória, a bênção da salvação está sendo revelada por Deus à humanidade por meio da igreja e até mesmo aos principados e potestades do mundo espiritual. Ou seja, Satanás não tem conhecimento dos projetos e propósitos de Deus. Deus revela à igreja só depois que já está feito, que se torna irreversível aquilo que está feito, é que o diabo passa a ficar sabendo. E tu imagina, ele pega Jesus, crucifica Jesus, mata Jesus, pensando que estava tendo grande êxito, quando ele estava sofrendo a maior derrota de tudo aquilo que ele já havia feito, pensado, até mesmo a maior derrota desde quando ele caiu dos céus desde quando ele caiu da presença de Deus para os céus e vive nos céus hoje sem um trono, sem nada, porque ele pensa que é rico, mas é um pobre, um nu e um miserável. Mas a todos que creem em Jesus Cristo, que a bênção, a paz e o amor de Deus esteja nos vossos corações. Vamos aqui para a conclusão. Marcos possui uma característica marcante, que é o movimento rápido dos relatos. O evangelista não teve preocupação em longos registros,
de genealogia, de doutrina judaica, conhecimento do Velho Testamento. Não, ele vai revelar o fato, aquilo que está acontecendo, a benécia que Deus está dando aos homens. Marcos revela de maneira rápida as obras de Jesus, porém não teve menos fidelidade que os escritores dos demais evangelhos. O versículo central de Marcos registra a essência do evangelho, pois o próprio Filho do Homem não veio para servir, mas para ser, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Ou seja, Marcos dá aqui o testemunho de João o Batista quando diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Espero que a escola bíblica de hoje sobre o Evangelho de Marcos tenha sido uma bênção para o seu coração. Na próxima semana vamos estudar Lucas, a lição número 8. Lição número 8 de Lucas. Vamos aprender tudo o que Lucas tem para nos dizer no seu Evangelho. Lucas, como Marcos, também vai armazenar conhecimento e escrever daquilo que ele ouviu, não daquilo que ele viu. Já Mateus vai escrever daquilo que ele viu. Já João vai escrever daquilo que ele viu também. Por isso que Mateus escreve milagres que Marcos escreveu, mas Mateus vai entrar em doutrinas e costumes judaicos, porque ele está escrevendo especificamente para o povo judeu. Já João não escreve, João não tem uma vista panorâmica. João é o evangelho da revelação, da intimidade, é escrito para a igreja em uma dinâmica maravilhosa de uma comunhão perfeita. Que o Espírito Santo te abençoe. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Um abraço, um beijo no seu coração e logo mais nós estaremos no nosso culto. Que Deus possa te abençoar e guardar você sempre. Que Deus abençoe nosso irmão que está viajando, nosso irmão Celso, que viajou para São Paulo, pegou uma chuva tremenda. Ele falou comigo que foi muito dificultoso passar pela chuva, mas Deus deu vitória ao nosso irmão. Que Deus o guarde e o proteja onde estiver. Que Deus abençoe também a família do nosso pastor Jorge, a nossa irmã Luziana, seu filho, toda a sua casa. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe a nossa irmã Débora, a nossa irmã Pedro Paulo. Que Deus abençoe todos os nossos amigos contribuintes do Ministério Guiando o Rebanho de Missões. Estamos aí esse ano com a construção de mais uma igreja. Eu preciso da sua ajuda, preciso da sua colaboração. Faça parte desse ministério, faça parte desta obra, me ajude. Você não é tão pobre que não pode colaborar, ou você não é tão rico que pode ser indiferente para o que está acontecendo aqui. Eu preciso da sua ajuda para construir uma igreja lá em Moçambique, em Maframbize. Olha aí no meu Face, eles estão com a igreja feita de estuque. Quando chove, a chuva derruba a igreja, quando venta, tira o telhado. Nós precisamos de ajudar aquelas pessoas. Me ajude no nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Até logo mais no culto.